Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara. Começa agora o Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente conversar sobre assuntos pertinentes para a nossa cidade. E o tema do programa de hoje é violência doméstica. Para a gente aprofundar nesse assunto, eu tenho duas convidadas, vereadora Malu Fernandes e a delegada da Delegacia de Mulher de Mogi das Cruzes, Luciana Amati. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, vereadora. Boa noite, Ju. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, doutora Luciana. Estou muito feliz com esse programa de hoje, discutir um assunto extremamente importante para a nossa cidade, pensar políticas públicas e também conscientizar a população sobre como a gente pode combater a violência contra as mulheres. Doutora, é um prazer receber você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Meu nome é Luciana Amati, eu sou delegada de polícia hoje na Delegacia de Defesa da Mulher aqui em Mogi das Cruzes. É uma satisfação falar sobre esse assunto para quem estiver nos assistindo. Sim, e para a gente iniciar nesse assunto tão complexo, eu tenho alguns dados aqui de Mogi das Cruzes que desde o começo do ano já foram encaminhados 365 pedidos de medida protetiva ao Fórum de Mogi das Cruzes. Segundo dados do Condemate, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. Um estupro ocorre a cada 9 minutos e uma mulher é vítima de feminicídio a cada 90 minutos no Alto Tietê. Uma mulher registra agressão sob a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos e 2 a cada 3 vítimas atendidas no SUS são vítimas de violência doméstica, são mulheres. Então, realmente são dados que falam por si, né, doutora? E agora eu queria entender um pouco melhor, no ponto de vista de vocês, vereadora, no ponto das políticas públicas, doutora vendo esse dia a dia, quais são as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam ao denunciar? O que, na minha experiência, eu vislumbro é a necessidade ou a carência de um apoio emocional, uma estrutura pessoal a essas mulheres para que elas possam sair do ciclo da violência. Porque as políticas de defesa, proteção, segurança pública, hoje elas estão muito avançadas. Hoje a mulher ela consegue denunciar por inúmeras formas, através do telefone, através do computador, através das mídias sociais, ela consegue denunciar. Agora, sair desse ciclo, romper com o ciclo, não aceitar mais ser vítima de violência, aceitar que eu digo perdoar, né, o comportamento, porque o comportamento não é uma vez, ele não acontece de forma isolada, é um acúmulo de ações que culminam até com a agressão física. Sim. Mas ele se inicia de outras maneiras, né? A ofensa, o controle excessivo, o ciúmes excessivo, tudo isso culmina para os crimes mais graves, que é a agressão e até mesmo aí a tirada da vida da mulher. Sim, são degraus, né? Exatamente. Então eu vislumbro que no caso da delegacia o nosso papel é a investigação desses crimes, carece muitas vezes de equipamentos públicos que possam fortalecer o emocional e o psicológico dessa mulher para que ela decida denunciar e decida não aceitar mais passar por essas situações. A situação é extremamente complicada e é difícil uma vítima se dirigir até a delegacia e não ter o amparo necessário. Vereadora, acha que falta recursos para a vítima? Com certeza. Eu vejo assim que temos 2 desafios muito gritantes, né? O primeiro em relação à prevenção, né? Então, a gente percebe muitas campanhas de conscientização sobre como denunciar, mas poucos programas e políticas públicas de prevenção para poder fortalecer as nossas meninas, fortalecer as mulheres, trazer a conscientização do que de fato é a violência. Muitas mulheres passam por relacionamentos abusivos e depois, talvez quando apanham, quando tem uma violência física, entendem que aquilo é um relacionamento abusivo. Então, não há uma identificação prévia e eu vejo que faltam políticas nesse sentido. E aí também tem o pós, né, que é justamente o que a doutora falou, os encaminhamentos para que as mulheres saiam desse ciclo de violência. Muitas vezes elas identificam, mas por uma dependência talvez financeira, por uma dependência emocional, elas continuam nesses ciclos. E a gente percebe que existem até uma falta de conexão entre os serviços públicos, equipamentos públicos, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, que propicie essas saídas. Sim, precisa ser algo interligado para ser realmente efetivo. E a doutora também falou que existem vários canais. Quais são esses canais para fazer a denúncia? Denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, inclusive que presencie uma situação de violência, através do Disque 100 ou Disque 180, que são canais de denúncia que podem ser feitos por qualquer pessoa.
Mas o boletim de ocorrência hoje, ele pode ser feito pela internet, a mulher não precisa nem ir até a delegacia. E hoje existe a Delegacia da Mulher online, a DDM online. Inclusive, até pedido de medida protetiva pode ser feito pela internet. Muito importante, Então, né? são muitos canais de denúncia, de pedido de socorro, além da própria, diz que 190, Polícia Militar, tem a Guarda Municipal, que também, a Patrulha Maria da Penha, também nos apoia na fiscalização das mulheres que têm medida protetiva, por exemplo. Então, canais de denúncia não faltam. O que precisa é ajudar as mulheres a se conscientizar, não permitir mais que isso aconteça. Sim. E, apesar desses canais de denúncia, a Delegacia da Mulher de Mogi não funciona 24 horas? Não funciona 24 horas. Existe um projeto que já está implementado em 44 municípios, que é a Delegacia Online, funcionando em delegacias que ficam abertas 24 horas. Então, as delegacias que ficam abertas 24 horas foram instaladas salas especiais para o atendimento de mulheres vítimas de violência, chamada Sala Lilás, onde uma delegada de polícia da delegacia online, ela vai atender essa mulher virtualmente na delegacia. Então, aquela mulher que optar por não ser atendida pelo plantão policial, ela pode aguardar nessa sala, inclusive em Mogi das Cruzes a sala está pronta, mas Mogi não entrou no primeiro passo do projeto, faltam 100 municípios para serem implantados, mas, de acordo com a direção da Polícia Civil, até o final do ano, todas as salas lilás serão inauguradas. Certo. Até porque eu não vislumbro efetivamente uma grande necessidade da delegacia funcionar 24 horas. Porque o papel da delegacia, efetivamente, é a investigação criminal. E a investigação, ela não ocorre à noite. A investigação, ela acontece durante o dia, ela acontece normalmente durante a semana, é onde nós vamos atrás de provas, pessoas a serem intimadas, filmagens, testemunhas, e isso não acontece à noite. Então, com a abertura de uma sala lilás, com a inauguração aqui em Mogi, a gente sana essa necessidade de um local específico para o registro. O melhor para todos seria a sala lilás, seria mais efetivo. Muito mais efetivo. E garantindo que a delegacia tivesse um pouco mais de estrutura para investigação, para solução mais rápida dos crimes, para que o Poder Judiciário possa dar uma resposta mais rápida. Sim. Um julgamento mais rápido. Pede, né? Exatamente. A gente não pode esperar 2, 3, 4 anos para um agressor ser julgado. Sim. Nós precisamos de agilidade para que esse homem não seja estimulado a praticar nova violência. Sim, já está no limite, a agressão já é o limite da violência. Sim. O próximo passo pode ser realmente fatal. Exatamente. Não queremos, claro, chegar a isso. E, vereadora, falando do projeto da Sala Lilás, houve uma apelação ao governo? Exatamente. Houveram 2 apelações, na verdade. Uma primeira, a gente aprovou na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes uma moção de apelo para que o governo do estado faça a inauguração, até porque a doutora Luciana já falou que já está totalmente pronta, né? Então só precisa ali da inauguração, já tem, de certa forma, equipe e todo o suporte para que ela possa atender essas vítimas de violência. E uma visita que ele fez algumas semanas atrás também aqui em Mogi, entreguei em mãos esse pedido para ele, né, reforçando a importância, porque no Alto Tietê isso é uma luta muito antiga, esse atendimento 24 horas. O ideal dos mundos, né, quando a gente vai falar assim, de sonho de luta nessa causa, é que todas as DDMs funcionem 24 horas, porque é uma causa que as mulheres, movimentos trazem muito isso. Mas quando a gente vai olhar para a capacidade do Estado, muitas vezes a gente não consegue fazer essa entrega, né? O Estado não consegue fazer essa entrega. Então a gente percebe que essa Sala Lilás é uma alternativa que o governo do Estado de São Paulo criou para fazer esse atendimento 24 horas e a gente quer que comece a funcionar o quanto antes. Certo. E falando de atendimento, existe um olhar psicológico para isso? Tem alguma preparação para se receber as mulheres vítimas de violência? Nós, policiais que atuamos em delegacia especializada, nós normalmente fazemos curso junto à Academia de Polícia para nos especializarmos em determinado ramo de investigação. Tem que ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de solidariedade, porque é uma vítima especial. Né? É uma mulher que já passou por um ciclo de violência normalmente longo, então nós temos esse preparo para atender. Agora, o ideal é que essas mulheres, antes do registro de ocorrência, pudessem ser recepcionadas e atendidas ou por assistentes sociais ou por psicólogos, para que
ela pudesse primeiro ser acolhida, acalmada e depois registrasse o boletim de ocorrência. E isso ainda nós não temos no município. Vereadora, faz parte da sua pauta esse acompanhamento psicológico? Com certeza. Inclusive, foi depois de uma conversa com a doutora Luciana que a gente pôde entender um pouco mais das demandas. Porque o que a gente costuma ouvir muito nas redes sociais, até no gabinete, são pessoas reclamando, muitas vezes, do atendimento da Delegacia da Mulher. Por quê? Quando uma mulher é vítima e quer ali, toma a decisão de denunciar uma decisão extremamente importante, ela vai esperando totalmente esse acolhimento emocional. Mas tem um outro lado, né, que a delegacia ela tem esse papel de fazer o registro do crime para poder fazer a investigação e não é um atendimento especializado no que tange a questão emocional. Então, né, em conversa com a doutora Luciana, a gente pensou numa proposta, a gente tem articulado isso, já apresentamos na Câmara a aprovação, já foi aprovado pelos vereadores, então a gente está em fase de articulação para que a gente tenha pelo menos uma psicóloga cedida pelo município, pela Secretaria de Saúde, trabalhando nos horários que a delegacia funciona para poder fazer esse atendimento prévio. Porque, Sim. de certa forma, quando os funcionários da delegacia forem fazer o registro, conseguem ser mais diretos, mais específicos e objetivos, que é o trabalho deles. Sim, então, seguindo esse pensamento da vereadora, podem ser várias frentes trabalhando em conjunto. E para a gente entender melhor qual é o papel da Delegacia da Mulher, como funciona esse trabalho dentro da delegacia? Há muita confusão sobre qual é o papel, porque a delegacia chama Delegacia de Defesa da Mulher. Então, se entende que nós temos um papel de ficar do lado da mulher ou ficar do lado de alguém especificamente. Seria muito bom se nós tivéssemos um advogado, um defensor público na unidade para representar a mulher. Mas o papel da Polícia Civil, que é um papel constitucional, ela é a investigação. E a investigação, ela deve atuar de forma imparcial. Nós não temos lado. Nossa investigação, ela visa descobrir a verdade sobre uma denúncia. E a verdade implica não ter pré-julgamentos. Nós ouvimos todos os lados e todas as testemunhas e todas as provas de forma neutra, sem analisar o indivíduo, Sim. né? Então, há muita confusão sobre isso, sobre qual é o nosso papel institucional. Nós não podemos representar qualquer parte, porque a polícia judiciária é uma polícia investigativa e que está ali para desvendar uma denúncia, desvendar um crime. Correto. Realmente, você explicando dessa maneira fica bastante claro, né? Porque são coisas diferentes e, como a vereadora falou, existe a necessidade desse outro acompanhamento de uma pessoa especializada em outro assunto. Também vi que você trouxe algumas estatísticas. Sim. Estatísticas não tão animadoras, talvez. Eu queria saber melhor sobre as estatísticas da Delegacia da Mulher de Mogi das Cruzes. Nós trabalhamos na Delegacia da Mulher, como é o maior volume de trabalho de todas as delegacias das cidades, a violência doméstica hoje, ela compromete o maior volume de investigação no município. Né? A maior quantidade de inquéritos policiais é na Delegacia da Mulher. Então, para vocês terem uma ideia de números, no ano passado, em 2021, somente na Delegacia da Mulher, nós registramos 1.648 boletins de ocorrência. Então, 1.648 boletins de ocorrência, dividido aí em dias úteis, somente dias úteis, a gente atendeu em média 7 a 8 mulheres por dia. Então, os números são altos. E pensar que são 1.648 investigações. Não são registros de boletins de ocorrência, são investigações que são iniciadas a partir de um boletim de ocorrência. Né? E não só isso, o ano passado nós chegamos a 700 pedidos de medida protetiva ao Poder Judiciário, que em 48 horas deu uma resposta à mulher, e nós concluímos 1.100 investigações no ano de 2021, e neste ano, nós estamos em abril, nós já registramos 444 boletins de ocorrência. Nossa. Então, numa média, nós estamos progressivamente aumentando sempre os números de registros de boletins de ocorrência. Lembrando que não apenas os boletins de ocorrência viram investigações. As denúncias também podem virar investigações, as requisições do Ministério Público, as requisições do Poder Judiciário. Denúncias de outros também. Denúncias de outros órgãos, todos vêm para a Delegacia de Defesa da Mulher apurar. Certo. E também a doutora acha que houve uma informação maior também, essa denúncia está aumentando por isso?
As pessoas estão mais informadas ou não necessariamente? A informação ela está aí nas redes sociais, na televisão. As mulheres sabem o que é violência doméstica. Elas têm essa consciência. Mas nós precisamos mudar a sociedade, não só as mulheres, os homens também. Né? A educação, o projeto que a vereadora Malu tem de proposta de trazer o assunto para a escola, na base, eu acho que é fundamental para a gente fazer realmente uma mudança estrutural do machismo e da violência doméstica, que são assuntos que estão ligados. Estão ligados e afetam toda a cadeia, né? Porque a família que sofre violência doméstica tem um filho que vai ser afetado e isso pode decorrer anos e anos, afetando a nossa cidade também. Então, queria que a vereadora falasse um pouquinho desse projeto de conscientização. Acho que é importante frisar que é um projeto que foi apresentado ano passado, com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, que é composta por mim, pela vereadora Inês, pela vereadora Fernanda. Nós apresentamos um anteprojeto, na verdade, né, que propõe ao Executivo criar esse programa dentro do ensino municipal. E a ideia é justamente inserir como atividades extracurriculares noções básicas sobre o que são as regras, né, que fala a Lei Maria da Penha, para justamente trazer essa conscientização para as nossas crianças, porque justamente o que a delegada falou, que a gente precisa trabalhar a nossa sociedade no modo geral. Então, essa é uma iniciativa que a gente propôs e a gente também se inspirou em outra e propôs um outro programa para a prefeitura que ainda está analisando, entendendo se faz sentido e como que eles vão construir isso, que é o programa Tempo Despertar, que a gente se inspirou em outras cidades. E qual que é a proposta, né? Muitas vezes a gente está falando sobre violência contra as mulheres para as mulheres, né? E é importante fazer essa conscientização para as mulheres, mas a gente esquece de trabalhar a questão masculina, a questão dos homens também. E esse programa Tempo Despertar, ele propõe isso. Então, rodas de conversas, encontros com homens que, por exemplo, identificam o comportamento de uma masculinidade tóxica para poder tratar isso e entender como pode entrar num processo de mudança para não trazer efeitos negativos para a sociedade. Então, são iniciativas que já existem no Brasil e que a gente quer que funcione em Mogi das Cruzes. Muito importante. E a doutora vendo, né, essa dinâmica de perto, como funciona essa violência doméstica, até mesmo para conscientização, porque não começa pela agressão, é um ciclo. Não, é um ciclo. Nós vemos que ela atinge todas as classes sociais, todas as profissões. Existe aí, eu já vi muitas pessoas falando que atinge apenas as pessoas mais humildes, as pessoas mais carentes. Eu posso garantir que não. Ela está em todas as classes sociais, em todas as profissões. Mulheres que trabalham, mulheres independentes. Por isso que eu falo da questão fortalecimento da autoestima. Sim. Muito mais do que a questão financeira, a dependência econômica. Hoje eu vislumbro que a dependência emocional ela é muito maior. Porque ela pode atingir qualquer mulher. Né? E ela se origina muito cedo. Primeiro começa com ciúmes e um controle excessivo. E depois ele vai se aumentando com agressões físicas, as agressões verbais, as chantagens, as ameaças, culminando com a agressão. Então, eu vislumbro que é uma questão muito mais estrutural e cultural. Sim. Que nós precisamos mudar antes de virar um boletim de ocorrência, antes de virar uma investigação, antes de virar um julgamento. A gente deveria mexer na base, mudar a sociedade brasileira. E esse projeto, Tempo Despertar, eu conheço e ele é muito útil porque ele ajuda os homens também a perceberem que é um comportamento que nós não aceitamos mais, que nós não vamos mais aceitar. Que eles precisam, também não é culpa muitas vezes do homem isoladamente. Sim. Ele teve uma criação, às vezes feminina, que não soube dar um olhar diferente para ele. Então, eu acho que esses grupos de ajuda, esses grupos de apoio, que podem ser parcerias, inclusive com o Poder Judiciário, né, em vez de uma condenação ou numa substituição de uma condenação, esse homem seja, de alguma maneira, compelido a participar de um grupo como esse e possa refletir e mudar o seu comportamento. Sim. Porque se uma mulher desiste daquele homem e ela para de ser vítima daquele homem, ele vai se relacionar com outra mulher. Ele vai se relacionar com outra mulher. Então, ele deixa de agredir aquela mulher, ele deixa de perseguir aquela mulher, mas ele vai fazer isso com outra. Né? Porque ele não muda o comportamento dele.
Então, esse tipo de programa ele é muito importante em todas as idades. Se a família não está conseguindo, precisamos ter programas externos, ou na escola, ou depois de adulto, em grupos de estudo, com psicólogos, com pedagogos, mas eu acho que é o fundamental. Sim, como você disse, né? Está na nossa estrutura, isso é estrutural e realmente precisam de forças conjuntas trabalhando para a gente conseguir mudar algo. Mas voltando para as violências, é preciso esperar a agressão para fazer um boletim de ocorrência, por exemplo? Não. Existem vários crimes que nós podemos tipificar no Código Penal. Não só agressão física, mas como ameaça, como as ofensas pessoais, com a injúria, difamação, calúnia. Hoje nós temos a violência psicológica, que é um crime recém-criado, né, que é um pouquinho mais difícil da gente comprovar, porque ele é muito amplo. A mulher que sofre uma violência psicológica, como é que eu comprovo na investigação essa violência psicológica? Então, como carece de atendimento psicológico, de um laudo psicológico, é o crime mais difícil de se provar. Agora, fora a agressão física, tem inúmeros outros crimes, o estelionato vinculado à violência doméstica, o furto vinculado à violência doméstica, o dano, muitas vezes destrói o telefone da vítima, destrói o computador da vítima. Tudo isso são crimes... A gente normaliza muitas vezes, né? Nós normalizamos e nós perdoamos quando vem seguidos de um envio de flores ou um pedido de desculpa carinhoso. A gente desculpa e espera a próxima agressão. Sim, não dá mais para esperar porque a próxima agressão pode ser realmente muito séria. Exatamente. Certo. E, vereadora, falando da autoestima, você trabalha muito com os jovens, né? Com as meninas, jovens. Existe um olhar para isso? Para já filtrar aí nesse início da adolescência, essa dependência emocional? Eu acho extremamente importante. Inclusive, a gente tenta fazer muito isso em visita nas escolas estaduais, principalmente falando com as meninas do ensino médio, sobre autocuidado, né? E necessariamente, às vezes, a gente vai entrar no tema da violência, do relacionamento abusivo, mas do fortalecimento mesmo pessoal, né? Sobre o autoconhecimento que as meninas têm que ter sobre si mesmas, sobre os sonhos que elas precisam projetar, que elas podem, né, conquistar e almejar. Os projetos de vida, né, uma matéria extremamente importante que o governo do estado acabou de inserir também no ensino médio, que tem a ver com a Base Nacional Comum Curricular, é um momento extremamente importante, porque quando a gente tem isso fortalecido nas meninas, a gente não vai ter mulheres, de certa forma, que se deixam, né, essa expectativa, que se deixam submeter para um relacionamento abusivo, que não vão fazer elas felizes e que também não vão, de certa forma, conciliar com esse projeto de vida, com esses sonhos. Então, eu acho que um caminho extremamente importante que a gente tem, que às vezes é até muito básico, que é o caminho da referência, né? A gente mostrar histórias de referências, então, por exemplo, a da Júlia, da doutora Luciana, a minha história, de meninas que de certa forma conseguiram, que estão traçando um caminho de atingir objetivos, de atingir sonhos, porque, de certa forma, a gente tenta se destoar dessa realidade cruel, que é a realidade de relacionamentos abusivos, de violência. Sim, extremamente importante, porque é aí que vai sendo construído o que é bom, o que é ruim, né? E uma curiosidade, os meninos, você sente que já tem um olhar diferente? Eles já estão evoluindo nesse quesito também? Eu fiz uma roda de conversa, né, em uma escola particular aqui do município no Dia da Mulher. E foi muito interessante porque podia ser uma conversa somente com as meninas, falando, né, sobre dados que a gente tem, sobre falta de participação das mulheres em lugares de liderança, em empresas, na política de uma forma geral. E foi um bate-papo muito legal de interação com os meninos e com as meninas. E ali eu percebi, né, uma sala de aula atípica. Quantos anos eles tinham mais? Eles tinham do ensino médio, ensino né? Médio. Então, entre 14 e 16 anos. E ali eu vi realmente uma realidade um pouco atípica de mulheres tomando ali a frente para poder falar e os meninos super respeitando, né? Então, eu falei assim, pô, a gente tem minoria nas empresas, minoria na política. E aí um menino falou para mim, mas a gente tem só as meninas que comandam aqui as iniciativas da sala de aula. Então, assim, de certa forma, a gente percebe uma mudança, por mais que seja um pouco tardia, não tardia, né, que acho que nunca é tarde, mas de certa forma que demore, né, para poder a gente colher esses resultados, a gente percebe sim uma mudança hoje nas salas de aulas e um respeito muito maior, porque a gente tem rechaçado muito comportamentos ruins, né, a gente teve, de certa forma, aí o caso de um deputado estadual
que teve a cassação do seu mandato aprovado pelo Conselho de Ética, depois ele renunciou, né, à sua atividade legislativa, porque por um áudio vazado, por mais que tenha sido um áudio enviado para amigos, mas um áudio que demonstrou claramente um pensamento extremamente machista e violento também para a sociedade. E aí a gente rechaçou isso nas redes sociais, a gente rechaçou isso na Lespe. Então, quando a gente mostra que isso não é aceito, a gente desestimula isso entre os meninos. Sim. E é legal a gente frisar, porque isso não precisa vir, por exemplo, da vereadora, que tem um alcance maior. Não, é no individual. Você concorda, doutora? Sim, totalmente. A gente muda a sociedade a partir da gente, né? É difícil a gente mudar o outro, a gente muda a gente, o nosso ponto de vista. Sim. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, a gente divulgar sobre isso, para fazer cada um de nós pensar. A reflexão nesse momento é realmente importante, porque são com pequenas ações, posicionamentos, né? Não adianta a gente querer mover o mundo, mas acho que com pequenas ações. Outra questão é a rede de apoio. Queria entrar em duas questões. Qual a importância, primeiro, né? E como ser uma rede de apoio? Porque a gente vê muito falando sobre a violência, mas talvez as pessoas que estão ao redor de alguém que está sendo vítima de violência não sabem tão bem como se comportar. Porque às vezes, desiste, ela volta, não adianta eu falar. Como também agir como uma rede de apoio, doutora? Eu vislumbro que o momento de romper com o ciclo, apesar da gente ter vontade de influenciar, ela é da mulher. É uma decisão da mulher, é um amadurecimento dela, é a hora que ela quiser. É muito difícil para a família acompanhar, vivenciar e muitas vezes não poder fazer nada. Porque muitas vezes eu vejo que quem acaba se intrometendo, entre aspas, né, acaba rompendo a amizade ou a proximidade com essa mulher porque ela ainda não está pronta para decidir. E acaba sendo ao contrário, afasta, né? Afasta, porque ela ainda ama, ela ainda tem esperança na mudança, então ela não está pronta para ouvir larga, ela não está pronta para ouvir separa. Uhum. Então é muito difícil para quem está próximo perceber isso. Eu, como pessoa física, como indivíduo, já presenciei pessoas próximas sendo vítimas, não de violência física, claro, que eu teria que agir imediatamente, sim, interrompendo isso, mas da questão abusiva emocional, da chantagem, do ciúmes extremo, do controle. Perceber isso e ver que eu, mesmo como delegada de polícia, eu não consegui resolver, porque é uma decisão que a própria mulher tem que tomar quando ela estiver pronta. Então é como realmente o nome diz, é uma rede de apoio para estar lá. Estar, né, lá, quando ela decidir e precisar. Mas falando no meio legal, é interessante essa rede de apoio talvez se preparar com provas? É muito importante, nós vemos que os casos de maior mídia e repercussão envolvendo violência doméstica, eles sempre trabalham com imagens ou com testemunhas ou com fotos, algo que efetivamente dá subsídios para um julgamento e uma decisão de condenação. A palavra da vítima, ela importa, ela é muito, ela é levada em consideração, mas num sistema legal de direito, na dúvida, absolve-se, não na dúvida, condena-se. Né? Tentando se evitar que um inocente fique preso ou seja condenado, muitas das vezes o culpado, por falta de provas, é inocentado. Uhum. Então, hoje o celular, ele garante que a mulher pode se fotografar, se filmar, se gravar, uhum, e fornecer elementos para uma condenação efetiva. Sim, então é importante ficar alerta, porque pode fazer toda a diferença. Toda a diferença no julgamento. Muito bom. Vereadora, e agora olhando para o futuro, quais são as perspectivas, quais são as próximas movimentações em relação à violência doméstica, em relação a proteger as nossas mulheres? Bom, acho que é um sonho, né, antes mesmo de ser vereadora, já identificando essa falta de conexão entre os serviços, né, entre as instituições, né, que existem hoje em Mogi. Tem diversas igrejas que falam, né, sobre a questão da violência contra as mulheres, que buscam fazer esse acolhimento. Tem diversos movimentos sociais que também tentam fazer essa conscientização. Tem a própria delegacia, tem iniciativas do terceiro setor, tem iniciativas do setor público para poder atender essas mulheres, mas não existe essa conexão. E é uma coisa que sempre me incomodou.
Então, a minha perspectiva aí, né, nesses próximos anos de mandato, e se puder fazer essa entrega, ajudar, colaborar nessa entrega, porque eu sei que é uma luta antiga que tem a ver com muitas mãos e muitos esforços, é justamente propiciar essa conexão, porque aí a rede de apoio, ela também acaba sendo mais evidente, né? Ela acaba realmente estimulando, porque muitas vezes a mulher ali tem realmente a coragem de denunciar, mas não tem a coragem de sair de um relacionamento, porque não vai ter um apoio após a fazer essa denúncia, né? Então, eu acho que minha perspectiva aí para os próximos anos é justamente ver isso acontecendo em Mogi, ver a Prefeitura Municipal protagonizando esse papel, que é extremamente importante, sendo referência para Alto Tietê. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa. Papo muito enriquecedor, muito importante. É uma pauta realmente importante para a nossa cidade, importante para o mundo, não é mesmo? Então, quero agradecer muito a delegada Luciana. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz pelo convite da vereadora Malu, seu também, enfim, e estou à disposição na Delegacia de Defesa da Mulher. Certo. Vereadora, obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Gil, sempre um prazer e parabéns aí todo o programa também por escolher essa pauta relevante. Certo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Mulheres em Pauta encerra, mas você continue acompanhando a TV Câmara. Até mais!